Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Agora a gente vai entrar numa aula de triângulos e nós vamos começar essa nossa aula falando dos tipos de triângulo. A gente vai lá conversar sobre isso. Vou passar uma linha aqui só para ficar organizado e bora que bora. Vamos iniciar, pessoal, essa discussão sobre os tipos de triângulo quanto aos lados. Existe uma diferenciação. Então, aqui, ó, quanto aos lados, tá? O primeiro tipo de triângulo que nós vamos trabalhar é o triângulo equilátero, tá? E qual é o segredo do triângulo equilátero? O triângulo equilátero, gente, ele tem todos os lados iguais. Então, o equilátero, tá? Ele tem todos os lados iguais. Tá perfeito? Depois a gente vai para o triângulo isósceles. Qual é o segredo do triângulo isósceles? O triângulo isósceles, pessoal, ele tem dois lados iguais apenas, tá? O triângulo isósceles, vou escrever aqui para vocês, tem dois lados, apenas dois, aliás, tem apenas dois lados iguais. Tudo bem? E por último, a gente tem o triângulo. Essa parte inicial, pessoal, ela é basicamente só para a gente diferenciar. E a gente tem o triângulo, né, escaleno. E o triângulo escaleno, ele tem todos os lados diferentes. Tá perfeito? Então, nós temos aqui, gente, três tipos de triângulo. Temos o triângulo equilátero, com todos os lados iguais, isósceles, com apenas dois lados iguais, e o escaleno, com todos os lados diferentes. Vamos falar agora, gente, um pouquinho sobre o perímetro desse triângulo, tá? Eu gosto de falar de perímetro logo agora, porque a gente está falando de lado. Então, se a gente pensa em perímetro, tá? O perímetro, o que ele é pra gente? O perímetro, ele é a soma de todos os lados. E o perímetro, pessoal, ele está presente em qualquer figura, tá? Eu posso colocar aqui um exemplo para vocês, vou colocar aqui letra A. E se eu pegar um triângulo, e esse triângulo, ele tiver, por exemplo, um lado igual a 5 centímetros, o outro igual a 5 centímetros e o outro igual a 5 centímetros, ninguém precisa me dizer que esse triângulo é equilátero, porque se ele tem todos os lados iguais, é claro que ele é equilátero. Então, eu vou escrever aqui, tá? Equilátero. Beleza? Então, eu tenho que o perímetro vai ser 5 mais 5 mais 5. Quanto é que vai ser esse perímetro aqui? Vai ser 15 centímetros. Perfeito? Então, soma de todos os lados aí é o perímetro. Vou fazer mais um exemplo aqui com vocês. Olha só. Depois a gente vai tocar no assunto sobre os ângulos, né, do triângulo. Vou botar um triângulo aqui. Olha só. Vamos supor que esse lado aqui seja 10, tá? Centímetros também. Esse aqui seja 8 e esse aqui seja 6, tá? Esse triângulo aqui, gente, ele tem todos os lados diferentes, então ele é escaleno. Tá perfeito? Se eu for querer saber o perímetro dele, eu vou somar 8 mais 6 mais 10. E eu vou ter o que aqui? Eu vou ter 24 centímetros. Então, a soma desses lados, desse triângulo escaleno, é 24 centímetros, a soma de todos os lados. Tá perfeito, pessoal? Tudo tranquilo? Então, o que nós vimos até aqui? Nós vimos os tipos de triângulo, equilátero, isósceles e escaleno, e vimos o perímetro, que é a soma de todos os lados. Além disso, pessoal, que eu vou falar para vocês, a gente vai falar dos tipos de triângulo quanto aos ângulos agora. Vamos falar sobre isso? Como assim, Carol? Vamos aqui rapidinho antes. Olha só, vamos pensar na soma dos ângulos internos do
triângulo. Eu quero que tu penses comigo aqui, pessoal. Todo triângulo, pessoal, ele vai ter 3 ângulos, tá bom? E esses ângulos, eles podem assumir diversos valores. Eu vou nomear aqui como alfa, beta e gama. Só que tem uma coisa que não muda. Ela vai ser sempre assim. O alfa mais o beta mais o gama, eu troquei o nome deles, eu vou voltar de novo para vocês. O alfa, ó, que eu fui escrevendo e falando outra coisa. O alfa, o beta mais o gama, tá? A soma dos 3 ângulos do triângulo, ela vai ser sempre, sempre, sempre igual a 180, pessoal. A soma dos 3 ângulos do triângulo retângulo, ela sempre vai ser igual a 180. Só que existem alguns casos, tá? Que essa soma desses 3 ângulos, ela pode ser diferente, tá? Ela pode caracterizar o teu triângulo de alguma forma, tá bom? E aí a gente vai ver o nome desses triângulos novos aí, ainda nessa aula de agora. Beleza, pessoal? Isso agora eu estou mudando a proposta. Nós estávamos falando antes de lados, tipos de triângulo quanto aos lados. Agora a gente está falando de ângulo. Eu vou falar de tipo de triângulo quanto aos ângulos. Bora ver aqui, ó. Vou falar aqui, ó. Tipo de triângulo quanto aos ângulos, tá? Quanto aos ângulos. Vamos lá. O primeiro que a gente vai falar, pessoal, ele é o acutângulo. Vocês já vão entender certinho essa palavra e o ângulo, o triângulo também. Vamos lá. O triângulo acutângulo, pessoal, ele tem uma característica. Essa característica do triângulo acutângulo é o seguinte, tá? Ele tem o acutângulo, ele tem todos os ângulos agudos. E o que é um ângulo agudo, gente? Um ângulo agudo, ele é um ângulo menor que 90 graus, tá? Um ângulo agudo, ele é um ângulo menor que 90 graus. Eu tenho também, pessoal, o triângulo retângulo, que vocês vão reconhecer que eu fiz um desenho assim, agorinha, tá? Quando a gente estava falando dali dos lados, tá? De perímetro, eu fiz um desenho mais ou menos assim e falei para vocês que nós íamos tocar nesse assunto já já. Perdão aí, pessoal, que a minha caneta já tá pedindo socorro, tá? Ó, o triângulo retângulo, tá? Triângulo retângulo, ele possui um ângulo de 90 graus. Então, nós vimos agora que o triângulo acutângulo, ele tem todos os ângulos agudos e o triângulo retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus. E a gente tem mais um tipo, pessoal. A gente tem mais um tipo de triângulo, que é esse daqui. Eu, particularmente, acho ele muito bacana, vira e mexe, ele cai em prova, tá? Que é o triângulo obtusângulo, tá? Triângulo obtusângulo, beleza? Obtusângulo. E qual é a característica do triângulo obtusângulo? Ele possui um ângulo obtuso, ok, pessoal? E o que é um ângulo obtuso? Ele é um ângulo maior que 90 graus. Triângulo obtuso, obtusângulo, ele possui um ângulo obtuso, que é um ângulo maior que 90 graus. Antes da gente fechar, e vocês tirarem um print bem legal desse resuminho aqui que ficou, eu queria te lembrar dos ângulos, pessoal. Lembra que o ângulo agudo, ele é menor que 90, tá?
O ângulo agudo, ele é menor que 90. O ângulo reto, ele é 90, tá? O ângulo reto, ele é 90. E o ângulo obtuso, ele é maior que 90. Vou mostrar para vocês aqui, né? Ó, bem aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Obtuso. Aqui o reto. E aqui o agudo. Então, pessoal, essa disposição dos ângulos vai dar também o nome dos nossos triângulos. Perfeito? Obtuso. Perfeito? Então, aqui a gente tem os tipos de ângulo aqui dentro dessa organização. Perfeito? A gente tem aqui, ó, os tipos de ângulo e isso vai te dar o nome, né? Vai te dar o nome dos nossos triângulos futuramente. Perfeito? Nós iremos ter outra aula para a gente mexer com os ângulos dentro do triângulo para vocês acompanharem. Eu espero muito que vocês tenham gostado e é isso. Um beijo, até os próximos vídeos.